Então, eu queria agradecer demais a sua presença, o seu tempo, tá? E eu garanto que vai ser uma aula, você pode falar à vontade, a gente não tem tempo, tá? Para acabar, e vai ser super enriquecedor, com certeza. Então, em nome do grupo aqui da Córnea Rio, né, eu agradeço mais uma vez e fique à vontade, tá? Vai ser um prazer te ouvir, tá? Tá, joia, gente. Muitíssimo obrigada. E é muito gostoso falar assim, tão descontraídamente para amigos, né? E eu vou falar, se vocês quiserem interromper em algum momento também, é só entrar e eu paro, eu consigo, eu não me perco, não, eu acho que eu consigo. Então, assim, se vocês acharem que é melhor parar na hora para fazer alguma pergunta que seja pontual e que depois pode ser que esqueça alguma coisa, vocês fiquem à vontade, tá bom? Mas realmente é um prazer eu estar aqui. Eu tentei colocar essa aula hoje, eu dei uma mexida nela para tentar fazer com que ela ficasse mais simples, né? Porque é um assunto que é apaixonante, mas tem coisas que são muito complexas. Tem hora que o negócio começa a enrolar, mas eu acho que se a gente tiver uma maneira lógica de pensar, se torna muito fácil tratar herpes. Isso é que eu falo sempre para os residentes, né? Então, só para a gente relembrar aqui, o que, que a gente tem? É um vírus DNA, infecta com frequência o ser humano, né? E a gente tem duas cepas. A gente tem o herpes tipo 1 e tem o herpes tipo 2. O tipo 1 acontece em 50 a 90% dos adultos. Mesmo que ele não tenha tido nenhum sintoma de herpes, ele acaba tendo contato e ele tem uma sorologia positiva. O herpes tipo 2, que é um herpes, que é a doença sexualmente transmissível, aí é um pouco menor, né? Nos adultos normais, em torno de 25%, e naqueles pacientes que têm prostitutas e têm uma vida sexual maior, então aí a gente pode ter até 80% de contaminação, né? Como é que é o contágio? O contágio é direto, epiderme ou mucosa, ou seja, você não pega no ar, né, especificamente. Então, o tipo 1 a gente coloca que é acima da cintura. Transmissão é contato direto, saliva, perdigota, que nem o coronavírus agora, né? E aí você se infecta e ele tem a capacidade de fazer uma latência no gânglio. Então, ele vai para o gânglio trigeminal e fica lá latente. O tipo 2, abaixo da cintura. Transmissão sexual ou materna, transplacentária, né? E a latência é no gânglio sacral. Então, a manifestação acaba sendo um pouquinho diferente entre os dois quadros. Então, a gente tem aqui o indivíduo susceptível, que vai ter uma infecção primária, teve contato, teve infecção primária. Essa infecção primária, a grande parte deles, como vocês estão vendo aqui, 90% é subclínico. O paciente não fica nem sabendo que ele teve. 10% você tem uma doença clínica. O que vai ser a manifestação clínica de uma doença, uma primo-infecção? Você pode ter gengivostomate, vulvovaginite, ceratoconjuntivite, pode ter uma erupção variceliforme, meningoencefalite, infecção urinária, quer dizer, tem várias maneiras de apresentar uma infecção primária sistêmica. Normalmente ela é mais generalizada do que focal, como acontece na recorrência, né? E aí o vírus vai lá para a latência, vai lá para o gânglio trigeminal ou para o gânglio sacral, dependendo do tipo do vírus. E aí tem os fatores, por algum motivo, e normalmente existem alguns fatores que fazem com que desencadeie mais rapidamente a atividade viral. Por exemplo, o paciente tem um distúrbio hormonal, ou tem febre, ou fica muito tempo exposto ao sol, ou ele tem uma variação de temperatura muito grande, ou estresse muito importante, quer dizer, qualquer uma dessas alterações, elas podem ser suficientes para fazer com que o vírus volte na sua atividade, ou seja, ele sai do gânglio onde ele está, vai pela terminação nervosa e vai aparecer em alguma terminação de inervação que sai daquele gânglio trigeminal. No caso do gânglio especificamente. No caso do olho, né, quer dizer, quando ele começa, vai aparecer a recorrência, ele vai apresentar como a doença corneana, na maioria das vezes, ou ele pode apresentar como herpes labial ou genital, o que quer que seja. Então, essa é a fase de recorrência. E aqui, dependendo do tipo de manifestação que a gente tem, ele vai ter vírus. E aí, se ele tiver vírus, ele infecta. Então, se eu tenho uma vesícula labial e eu vou beijar uma criança e essa criança nunca teve, um recém-nascido, ela nunca teve contato com o vírus, ela pode se contaminar, e isso com qualquer outra pessoa que nunca tenha tido contato com o vírus. Então, aí você tem a disseminação e começa de novo todo o quadro, né?
Então, como é que a gente faz o diagnóstico de herpes? O diagnóstico de herpes, ele é basicamente um diagnóstico clínico. Clínico. A gente vai ver classicamente o que é descrito nas diversas manifestações e o diagnóstico vai ser clínico. Eu posso fazer laboratório? Posso. Eu posso fazer um esfregaço com guinça e eu vou ver o quê? Eu vou ver células gigantes mononucleadas. Posso fazer um Papa Nicolau, que eu vou ver, né, que é um oncocitológico, por exemplo, a gente vai ver inclusões eosinofílicas intracelulares. Posso fazer cultura, então se o herpes estiver ali, eu posso fazer a cultura, que demora, mas eu posso ter uma positividade, posso fazer testes imunohistoquímicos, que eu observo se tem pedaços de DNA virais lá ou não, se teve ou não teve, e posso fazer também um PCR, que eu também observo se passou por ali o vírus do herpes especificamente, né? Então, esse aqui é um teste imunocromatográfico que existe fora do Brasil, aqui no Brasil a gente não tem ele disponível, que você faz com uma sensibilidade, uma especificidade ainda em observação, mas a gente conseguiria de uma forma muito rápida, com lágrima, só usando lágrima, fazer o exame e ver se esse paciente, então, tem ali uma sorologia positiva, vamos dizer assim, para herpes especificamente. Isso não está disponível no Brasil e é pouco utilizado, mas é o único teste rápido que a gente teria para herpes especificamente, né? E a gente tem que pensar nos diagnósticos diferenciais, de qualquer uma das formas, né? Então, só estou colocando aqui que depois a gente vai entrar especificamente. Então, se o paciente tem blefaroceratoconjuntivite, todas as blefaroceratoconjuntivites vão entrar no diagnóstico diferencial, seja por adenovírus ou outros vírus, dermatite de contato, piodermite, no caso das blefarites especificamente, ou da própria ceratite, a gente vai fazer diagnóstico diferencial com as ceratites estéreis, com a ceratite bacteriana, com a fúngica, com a cantameba, quer dizer, todas elas vão ter um aspecto muito semelhante, infiltrado ou não infiltrado, dependendo da forma de manifestação do herpes, a gente vai ter que fazer o diagnóstico diferencial, né? Então, uma vez que você já sabe o que é e você tem o diagnóstico, você pensou no diagnóstico, que a gente vai ver como é que a gente vai pensar no diagnóstico, a gente tem que conversar sobre tratamento. Eu vou colocar o tratamento basal aqui, porque eu acho que fica mais fácil a gente mostrar cada forma com tratamento, é mais fácil da gente entender como fazer. Então, na hora que a gente vai tratar o herpes, eu falo que é fácil porque eu tenho dois objetivos. Eu tenho que inibir a replicação viral. Como é que eu inibo a replicação viral? Com antiviral. Não tem outro jeito. Uso antiviral, eu inibo a replicação viral. Então, se eu tenho alguma manifestação que eu acho que tem vírus replicando, é igual a antiviral, para diminuir a replicação, ou seja, antiviral numa dose que trate, que mate o vírus, uma dose terapêutica. E, ao mesmo tempo, a gente tem que reduzir o processo inflamatório. Como é que a gente reduz o processo inflamatório? Primeira coisa que a gente faz para reduzir o processo inflamatório, a primeira droga é o corticosteroide. Então, algumas manifestações herpéticas, a gente tem mais inflamação do que vírus. Então, se a gente souber isso, eu sei quando que eu tenho que entrar com antiviral terapêutico, quando que eu tenho que entrar com corticoide, e aí a gente vai saber conjugar as duas coisas, que é o que eu vou tentar passar para vocês. Nessas fotos aqui, a gente vê aqui um dendrito super bonito, ou seja, é uma doença, é uma ceratite herpética infecciosa, na classificação que a gente vai ver. Se é uma ceratite herpética infecciosa, quer dizer que tem vírus replicando. Se tem vírus replicando, se eu fizer a cultura, eu vou ter vírus e tudo. Então, se tem vírus replicando, eu tenho que tratar com antiviral em dose terapêutica. Ponto. O que eu vou entrar junto vai ser adjuvante, mas o antiviral terapêutico eu tenho que entrar. E esse outro quadro aqui? Esse outro quadro eu vejo uma vascularização importante, vejo uma opacidade, vejo depósitos aqui, ou aparentemente aqui, com edema, e não estou com a fluoresceína, mas aí eu tenho que ver se o epitélio está aberto ou se o epitélio está fechado. Mas aparentemente o epitélio aqui deve estar fechado, ou seja, isso aqui para mim está parecendo mais uma reação inflamatória, uma reação imunológica. Nas reações imunológicas, na grande maioria, a gente não tem replicação viral. Então, eu preciso fazer antiviral terapêutico? Não, eu preciso fazer corticoide. E aí tem algumas regras que a gente vai ver. Toda vez que eu uso corticoide no paciente com herpes, mais do que 4 vezes ao dia, eu sou obrigada a fazer profilaxia do antiviral.
Ah, mas Luciene, você tem certeza que aqui não tem replicação viral? Não, eu não tenho certeza. Pode ser que hoje ele não esteja com o epitélio aberto e amanhã ele esteja com o epitélio aberto, que aí ele entra numa outra classificação. Ah, mas então eu não posso tratar com antiviral? Na dúvida, você vai tratar com antiviral terapêutico. Mas não adianta você tratar um quadro desses só com antiviral terapêutico, porque ele não vai melhorar, porque ele tem o processo inflamatório. Então, eu tenho que entrar com corticoide de alguma maneira. Então, é isso que a gente tem que saber diferenciar e ter coragem para fazer, né? Então, como é que a gente tem, o que a gente tem de tratamento? A gente tem os antivirais tópicos que cada vez mais a gente está usando menos, né? Então, a gente tem o Zovirax, lembrando que o aciclovir é a pomada oftalmológica, né? O Zovirax é o padrão ouro, tem aciclovir genérico também. Ele tem pomada oftalmológica e o creme e pomada dermatológica. A gente tem que ver o oftalmológico especificamente na concentração de 3%. Quando eu vou usar a pomada oftalmológica? Hoje em dia, a gente só usa a pomada oftalmológica naqueles pacientes onde você tem um risco muito grande de entrar com a medicação sistêmica ou o paciente não consegue usar a medicação sistêmica por algum motivo. Grande maioria hoje, o que os trabalhos mostram, que o REDS mostrou, é que o tratamento sistêmico acaba sendo mais eficiente e mais rápido do que o tratamento tópico. Porém, se resolver tratar tópico, a gente vai usar terapêutico 5 vezes ao dia e profilático 3 vezes ao dia. Isso é que a gente tem que colocar na cabeça, né? E outros antivirais tópicos disponíveis no Brasil, a gente tem para manipulação o ganciclovir, gel 0,15%, que a gente pode mandar manipular e também da mesma maneira, você vai usar 5 vezes ao dia se for terapêutico e 3 vezes ao dia se a gente for usar como profilático. As outras a gente não tem disponível no Brasil e são drogas um pouco mais tóxicas para a superfície ocular. O aciclovir tópico oftalmológico, ele tem uma toxicidade muito pequena para a superfície ocular. Então, esse não é um problema se a gente tiver que usar. Mas é que a eficácia do sistêmico acaba sendo maior, né? E o sistêmico, o que a gente tem? A gente tem o aciclovir, que é o padrão, o Zovirax, né? Existe aciclovir genérico, e ele tem apresentações de 200 miligramas, comprimidos de 200 e de 400 miligramas. O que a gente vai fazer? Quando usa terapêutico, a gente vai usar 400 miligramas, 5 vezes ao dia, por 7 a 10 dias. Ah, mas eu quero usar um pouquinho mais. Se você usou 7 a 10 dias, era um dendrito, examinou e o paciente ainda tem um pouquinho, mantenha um pouquinho mais. A gente pode usar até 21 dias o tratamento terapêutico especificamente, mas a grande maioria, com 10 dias, a gente tem a recuperação total, a retirada, né, a inibição total do vírus. E quando eu vou fazer profilático? Eu vou fazer 400 miligramas 2 vezes ao dia, o tempo que for necessário, tá? O aciclovir, o que a gente tem que lembrar? O aciclovir, ele é uma droga que ele tem eliminação renal, ele tem muito pouca toxicidade renal, porém, ele também precisa ter ajuste de dose se o paciente tiver insuficiência renal ou alteração de creatinina, ele tem que fazer ajuste de dose, tá? E dos antivirais sistêmicos que a gente tem, é o único que a gente pode usar em criança com mais tranquilidade. Eu chamo a atenção que cada vez mais a gente vê pacientes utilizando aciclovir na forma genérica que não tem uma resposta tão adequada. Então, antes de vocês falarem, porque assim, herpes resistente a aciclovir não é uma coisa comum. Pode acontecer? Até pode acontecer, mas não é uma coisa comum. Agora, herpes resistente a aciclovir genérico, dependendo do genérico, isso pode acontecer. Então, antes de falar, não, esse paciente não é herpes ou é um herpes que está resistente ao aciclovir, eu vou mudar a medicação, olha se o que ele está usando não é realmente um genérico, que às vezes, infelizmente, a gente não pode confiar na medicação, né? Aqui só lembrando, quer dizer, como sendo a única medicação que a gente pode usar na criança, né? Esse é um trabalho da Débora, que foi publicado em 2012, que ela traz uma tabela para simplificar a quantidade, né, a dosagem do aciclovir em criança. Quando a gente faz aciclovir em criança, o ideal é a gente calcular por superfície corporal, mas não dá, né? A gente
não lembra, não é médico mais tão de verdade assim para saber calcular por superfície ocular. Então, ou você vai ligar para o pediatra para pedir para ele calcular para você, ou a gente usa essa tabelinha, que aí ela facilita um pouquinho para a gente tirar, para a gente usar a medicação. Normalmente, os pacientes que têm, né, acima de 6 anos de idade ou acima de 20 quilos, eles já passam a tomar a medicação como paciente adulto, né? Dificuldade é que essa medicação ela só tem comprimido, né? Você pode manipular, você pode até manipular e ficar um pouquinho mais fácil. Ou você vai ter que fazer comprimido e a mãe vai ter que dissolver essa droga, amassar para poder dar para a criança, se a gente ficar realmente só no oral, né? E o valaciclovir é outra droga, que é o Valtrex. O valaciclovir ele tem comprimidos de 500 miligramas e às vezes a gente acha de 1 grama. E dose terapêutica, a gente usa 500 miligramas 2 vezes ao dia. Mesma coisa, 7 a 10 dias. É sempre a mesma quantidade. E no profilático, a gente vai usar metade da dose. Alguns estudos colocam o valaciclovir como 3 comprimidos ao dia na dose terapêutica. Mas a gente, na grande maioria, acaba sendo só 2 vezes ao dia. Vantagem do valaciclovir é que muito difícil a gente encontrar valaciclovir genérico. Então, assim, quando eu tenho um paciente que é muito grave, que eu não quero correr o risco dele entrar com aciclovir genérico, eu acabo passando valaciclovir. É uma droga mais cara. Então, o custo do tratamento acaba sendo maior do que usando o aciclovir, mesmo sendo uma quantidade menor, né? Então, eu coloco as duas opções e falo para o paciente, olha, vai lá, faz a conta, você vai usar o Zovirac 5 comprimidos ao dia, ou você vai usar o aciclovir 2 vezes ao dia, faz a conta e vê qual que você quer. Ah, mas eu quero usar o aciclovir que eu pego no postinho de 200 miligramas e tomo 10 comprimidos. Tá bom, é uma opção, mas pode ser que ele não responda e eu anoto e isso eu vou levar em consideração no acompanhamento do paciente, né? O valaciclovir ele também tem que checar a creatinina, ele também precisa de ajuste de dose quando usado em insuficiência renal. E é uma droga que a gente recomenda não utilizar em criança, né? Ele tem poucos trabalhos, então ele não é utilizado em criança e também não é utilizado de rotina nos pacientes HIV positivo. A outra droga, que seria aquela que a gente usa se por acaso o paciente realmente apresenta uma resistência, ou seja, você está usando o aciclovir ou o valaciclovir e mesmo assim o paciente está apresentando recorrência, então a gente acaba tentando o fanciclovir, que é o Penvir, né? Então são comprimidos de 125, 250 ou 500 miligramas e a gente não tem muita certeza das doses dessas medicações, porque ela não é muito utilizada na ceratite herpética especificamente, né? Então, a gente usa 250 miligramas 3 vezes ao dia, mesmo tempo de tratamento. E quando a gente vai fazer profilático, a gente usa 1 comprimido ao dia. Totalmente questionável também, porque não tem nenhum trabalho a longo prazo mostrando se 1 comprimido ou 2 comprimidos para fazer a profilaxia. Mas na maioria das vezes a gente acaba fazendo 1 comprimido ao dia e observa como é que o paciente vai sair, né? E aí, a outra coisa que a gente tem que conversar é sobre o corticoide. Ou seja, eu falei para vocês como é que a gente faz a inibição da replicação viral, tanto terapêutica quanto profilática, né? E aí, falei para vocês que a inflamação a gente tem que tratar com corticoide. Corticoide e o herpes eu tenho que evitar o máximo possível, não é uma associação boa. Então, sempre que eu puder evitar, eu devo evitar. Porém, naqueles casos onde eu tenho um comprometimento imunológico e baixa de acuidade visual ou qualidade visual que esteja comprometida em função de uma resposta imunológica, eu vou ter que usar o corticoide. Isso é mais ou menos da mesma maneira que a gente faz no infiltrado de adenoviral. Eu não preciso tratar todos, eu vou tratar quando o paciente tem sintoma. E aqui é a mesma coisa, as doenças, as manifestações herpéticas, na maioria das vezes, elas são autolimitadas. Então, se ela é autolimitada, eu não preciso fazer muita coisa. Agora, tem caso que o comprometimento imunológico e replicação viral é tão grande que se a gente não tratar, ele realmente vai ter uma cicatrização importante, vai ter uma perda visual importante. Então, aí a gente vai ter que entrar. Se eu tiver que entrar com corticoide, o que eu tenho que ter em mente? A quantidade de corticoide que eu vou utilizar vai ser inversamente proporcional à necrose de córnea. Ou seja, quanto mais necrose eu tiver, quanto mais melting eu tiver, menos corticoide tópico eu posso usar. Porque senão ele pode ter
uma alteração maior de cicatrização e ele pode perfurar em 24, 48 horas, tá? Então, se eu vejo um paciente que tem um MELT muito importante, eu acho que é um herpes, está fazendo uma necrose e eu preciso de corticoide, eu não posso colocar corticoide numa quantidade alta se a necrose é grande. Então, eu posso usar o corticoide sistêmico. Então, eu coloco o corticoide sistêmico, coloco um corticoide tópico de menor quantidade e a partir do momento que a necrose vai diminuindo, eu vou diminuindo o corticoide sistêmico e aumentando o corticoide tópico, tá? O lance aqui do corticoide com herpes é a retirada do corticoide. A gente tem que retirar muito lentamente. Então, normalmente, a gente retira 1 gota por semana, tá? E se você está usando acetato de prednisolona 1%, depois que você reduz para 1 gota por semana, você pegou uma vez por dia, a gente passa ainda para um milesimal 4 vezes ao dia e vai diminuindo 1 gota por semana. Até o momento que eu conseguir tirar o corticoide desse paciente sem ele apresentar reação inflamatória. Se eu tirei o corticoide, ficou em 2 vezes por dia, aumentou a inflamação, ou tirei total, ele aumentou a inflamação, quer dizer que esse paciente é um córtico dependente. Então, se ele é córtico dependente, eu tenho que determinar qual a menor dose de corticoide para ele ficar bem, e se essa menor dose, ela é fator de risco ou não para esse paciente. Se ele tem catarata, se ele tem risco de ter catarata, se ele tem glaucoma, o que quer que seja. Se ele não for um paciente de risco para isso, já é pseudofásico, não tem glaucoma, não tem nada, tudo bem. Eu posso deixar ele usando uma flumetolona 1 vez por dia pro resto da vida, não tem problema. Agora, se ele está num fator de risco, né? Eu não quero deixar, não posso deixar o corticoide, ou ele precisa de 3 vezes ao dia para ficar bem, então aí a gente tem que tirar o corticoide, substituir o corticoide por uma outra droga que tenha uma ação imunossupressora anti-inflamatória que não tenha os efeitos colaterais do corticoide. O que a gente tem hoje no mercado? A gente tem a ciclosporina tópica, que a gente pode utilizar 0,05, que é o Restasis ou Restasis, ou mandar manipular a 0,1%, tá? E usa 4 vezes ao dia pelo tempo que você precisar para controlar o processo inflamatório. E a gente tem o tacrolimus tópico, que como ele é muito mais potente do que a ciclosporina, hoje praticamente a gente não usa ciclosporina, a não ser que o paciente seja muito intolerante ao tacrolimus. Então a gente usa o tacrolimus tópico na concentração de 0,03 até 0,1% e a gente começa 1 vez por dia à noite e se não for suficiente a gente passa para 2 vezes ao dia. E essa medicação, ela vai ser utilizada até eu conseguir controlar o processo inflamatório ou, vamos dizer, entre parênteses, enganar o sistema imunológico do meu paciente para ele não reconhecer mais, ele não fazer uma hipersensibilidade, porque a reação inflamatória é uma hipersensibilidade que ele está fazendo, né? Então, eu vou manter por tempo variável. Importante, quando eu estou fazendo uma imunossupressão tópica, né, usando ciclosporina ou usando tacrolimus, é recomendável a gente utilizar imunossupressão, tá? A gente recomendar usar, o antiviral profilático. A mesma coisa se eu estou usando corticoide mais de 4 vezes ao dia. Então, paciente herpético, um corticoide mais de 4 vezes ao dia, ou com imunossupressor, seja tacrolimus, seja ciclosporina, isso é igual a usar antiviral na dose profilática, tá? Então, aqui a gente vai passar um pouquinho por cada um agora, para vocês lembrarem, para a gente colocar em prática o que a gente já aprendeu de como tratar. Então, na pele, a gente tem lesões vesiculares, né? Primária, ela é disseminada, como eu falei, normalmente ela não é focalzinha, ela pode ser congênita, e normalmente ela é congênita ou neonatal, né? E as recorrências aparecem da forma focal, né? Eu tenho normalmente vesículas que se ulceram e depois criam crostas. O que chama atenção é que normalmente essas lesões, elas não levam uma cicatriz cutânea, a não ser que ela tenha infecção secundária. Então, se ela infecta secundária com estáfilo ou com estrépito, aí ela deixa cicatriz. Mas se ela não tem infecção secundária, ela não deixa cicatriz. Então, assim, por exemplo, a gente vê paciente que tem herpes labial 500 mil vezes e não vê nenhuma cicatriz. Isso acontece também na região periocular, né? Então, essa é a história natural. A mãe tem um herpes labial aqui, acha bonitinho, vai beijar o bebê, puf, contaminou o bebezinho, né? Então, aí a criança começa a ter e ela vai manifestar, então, uma primo-infecção, qualquer uma das formas, né? Como é que a gente trata a forma cutânea especificamente, né? Então, o tratamento vai ser o mesmo. Aqui eu tenho replicação viral, sempre tenho replicação viral. Então, se a lesão é periocular, eu posso tentar
usar é pequenininha, eu posso tentar usar o antiviral tópico. Beleza, posso tentar usar o antiviral tópico, ou eu posso ir para o sistêmico, que é mais prático, né? Se a lesão é muito grande, você vai usar quase um tubo para cobrir essa lesão 5 vezes ao dia, passa o sistêmico que resolve. As doses a gente já sabe, né? Se ela for próxima ao olho, né? Próxima aqui, o olho não tá tranquilo, eu posso usar o profilático no olho, ou seja, posso usar a pomada aqui 5 vezes e aqui 2 vezes se eu quiser. Se ela está comprometida, é uma blefaroconjuntivite, ou seja, a conjuntiva, tem uma conjuntiva ou margem palpebral comprometida, então aqui eu vou tratar ocular também, ou seja, eu vou entrar com a lesão, a tratamento na pele e também vou fazer ocular terapêutico, seja tópico, seja sistêmico, né? E aí, só lembrando, lesões muito extensas, é melhor a gente fazer o sistêmico terapêutico, porque é mais fácil para o paciente, a não ser que ele tenha uma contraindicação. Aí vocês vão me perguntar, mas eu posso usar tópico e sistêmico? Você até pode usar tópico e sistêmico em casos muito graves, mas não tem porquê, porque não tem uma lógica de você colocar as duas drogas se uma droga é muito mais, tem uma eficácia suficiente, então não tem necessidade de você colocar um tópico, tá? Bom, e aí a gente vai naquela classificação que eu comentei com vocês, que é importante para eu saber o que eu vou tratar. Então, essa classificação veio exatamente para isso. Eu tenho uma classificação anatômica que não me ajuda tanto, né? E eu tenho a fisiopatológica. Então, se eu pensar na fisiopatologia, eu sei exatamente como eu tenho que tratar. E aí fica fácil. Por exemplo, eu tenho uma ceratite epitelial infecciosa na classificação. O que é isso? Isso eram as antigas. Lá na época que eu fiz R1, chamava dendrítica, chamava geográfica, chamava ceratite vesicular ou chamava ceratite periférica. Essas eram as formas de ceratite epitelial infecciosa, que hoje são chamadas de ceratite epitelial infecciosa. Todas elas, dendrito, geográfica, vesícula e periférica, são replicantes virais, ou seja, eu tenho replicação viral. Então é fácil. Achei qualquer uma dessas formas, como é que eu vou tratar? Antiviral, forma terapêutica, 7 a 10 dias, no máximo em casos excepcionais, até 20 dias. Não tem erro, fica muito fácil tratar, né? Então aqui vem um caso clínico, 72 anos, caso clínico da Denise. 72 anos, feminina do lar, faca emulsificação no olho esquerdo há 9 meses. Desde então, 9 meses. Desde então apresenta baixa acuidade visual. Estava diagnosticada uma ceratopatia bolhosa. Há 1 mês a paciente referiu que piorou muito, estava fazendo uso de lente de contato, colírio antibiótico, corticoide 4 vezes ao dia. E ao exame o que a gente observava era isso, olha só. Então ela tinha uma descompensação corneana? Ela tinha uma descompensação corneana. Depois de 9 meses fazendo tratamento, usando corticoide, de repente ela abre o epitélio de uma forma geográfica aqui, né? O dendrito aqui e aqui ela já vai formando uma geográfica. Aí a gente usa um corante vital, que são importantes usar sempre, a rosa bengala ou a fluoresceína, sendo que a rosa bengala ela é mais eficaz do que a fluoresceína, mas como ela arde, a gente não tem no consultório, a maioria das vezes a gente acaba usando só a fluoresceína, né? Mas olha só, então eu pingo a rosa bengala, eu vejo as células que estão em sofrimento. Então eu vejo aqui os bulbos terminais bonitinhos, sugerindo uma lesão herpética, que aqui ela começa a se juntar, então é uma dendrítica se juntando aqui com tendência a formar uma geográfica. Então você vai falar, o que esse paciente tem? O diagnóstico diferencial dele é uma ceratopatia bolhosa? Ah, Luciene, isso é uma desepitelização. O paciente está desepitelizado, abriu o epitélio, porque era uma ceratopatia bolhosa. Tá bom, pode ser. Mas lesão de epitélio, ela forma bulbo terminal? Ela não forma bulbo terminal. Então, ela entra no diagnóstico diferencial como um pseudodendrito. Então, aí vai a importância da gente fazer a história e usar os corantes vitais, né? Então, a gente usa o corante vital, a gente vai ver que ela forma direitinho o bulbo terminal e você tem que pensar. Pode até ser que não seja, mas eu sou obrigada a pensar que esse paciente abriu um herpes. Olha só, na fluoresceína. Abriu um herpes. Então, depois de 9 meses usando corticosteroide, ela abriu um herpes. E acontece, não tem jeito, né? Olha só, de novo aqui, os bulbos terminais, mostrando direitinho aqui a terminação, formando a forma de bulbo, um pouquinho de edema ao redor da lesão, que aqui, como o paciente já tinha uma ceratopatia bolhosa, não me ajuda tanto, né? Então, provavelmente esse paciente, ele fez a ceratite pelo uso do corticoide. E aí, como é que eu vou tratar? É replicação viral? É. Então, eu vou tratar com antiviral sistêmico. Beleza. Antiviral dose terapêutica sistêmica 7 a 10 dias.
Tá, mas o paciente está usando corticoide. Lembra lá? Ele estava 4 vezes ao dia. O que eu faço? Suspendo de uma vez? Não. Herpes a gente tem que suspender devagar, mesmo estando frente a um quadro de replicação viral. Porque replicação viral eu não posso usar corticoide. Eu tenho que tirar rápido. Então eu vou diminuir esse corticoide de uma forma mais rápida para não estimular a replicação viral, mas eu não posso tirar de um dia para o outro totalmente, tá? E aí eu vou fazer o controle diário e normalmente depois de 5 dias, 6 dias, o paciente já está melhor, né? Então isso foi o que foi feito nesse paciente, né? A gente não parou o corticoide total, diminuiu, passou para um milesimal e o paciente foi melhorando, né? Então ele vai diminuindo a lesão, ele vai melhorando, logicamente a ceratopatia bolhosa dele vai continuar, vai ficar, mas essa fase a gente vai conseguir tirar da replicação viral da ceratite herpética que ele apresentou, tá? Então, aí ele vai ficar com uma cicatriz, mas a gente, pelo menos, né, resolveu. Esse aqui é um outro quadro, ó. Esse aqui é um geográfico, né, um dendrito periférico. Por que eu estou chamando atenção nesse dendrito periférico? As lesões periféricas herpéticas, elas são lesões de mais difícil tratamento. Então, se eu tenho lesões periféricas, elas costumam precisar de tratamento mais tempo. E outra, a sensibilidade corneana, que a gente sempre fala, diminui sensibilidade corneana. Realmente diminui sensibilidade corneana. Nas periféricas, ele não diminui tanto sensibilidade corneana. Herpes normalmente é unilateral. Mas ele pode ser bilateral. Principalmente se o paciente tem algum tipo de imunossupressão. Tipo, é um paciente alérgico, atópico, ou tem alguma doença dermatológica, ou usa alguma medicação, uma medicação imunossupressora, esses pacientes têm uma tendência maior a fazer herpes bilateral. Mas na maioria das vezes, herpes bilateral a gente tem que procurar sim, pode acontecer, pode não ser nada, mas se o paciente não tem uma doença que altere a imunologia de base, eu tenho que procurar alguma doença imunológica nesse paciente. Não é normal assim fazer herpes bilateral. Herpes bilateral periférica, aí o negócio complica mais ainda. E esses são os herpes mais difíceis de tratamento, né? Então, lembra, eu olho aqui, não vejo só o esbranquiçado, uso o corante, eu vejo, ele me ajuda exatamente a ver o que está acontecendo. Eu posso olhar aqui e falar, não, isso aqui é um infiltrado, é uma intersticial. Eu uso o corante, eu vejo que não é uma intersticial, ele está formando aí um dendrito, né? Então, como é que eu vou tratar? Se ela é replicação viral, a gente já sabe que a gente vai tratar com antiviral da dose terapêutica. E o corticoide, eu vou entrar nesses pacientes depois que eu tiver uma melhora do quadro, né? Se eu tiver, o epitélio já está fechando, eu já vi que ele é responsivo e o edema está importante, ou seja, ele tem uma inflamação importante, aí eu até posso usar o corticoide numa dose mais baixa, tá? Então, é isso que a gente vai ter que avaliar se vale a pena ou não entrar com corticoide, principalmente se ele tem uma fase de replicação, uma manifestação de replicação viral. Então, aqui, as vesículas, a dendrítica geográfica, eu tenho edema estromal associado, infiltrados subepiteliais, eu posso ter esse aspecto de dendritos fantasmas, se o paciente já teve uma história prévia, então eu acho uma cicatriz e aparece uma outra lesão próxima, então já acaba me induzindo mais a pensar na ceratite herpética, e a diminuição de sensibilidade corneana, que é mais frequente, porém ela depende da extensão da lesão, da duração, da severidade e do número de recorrências. Às vezes você tem paciente com herpes que não tem uma sensibilidade corneana tão alterada, né? Então aqui só para vocês verem as vesículas, essa é a história natural, ela começa com vesículas bem ponteadas aqui, que se você não pingar o rosa bengala você não consegue ver, o paciente tem uma sensação de corpo estranho, uma coisa estranha, uma sensação de corpo estranho, um ardor, aí você olha, não vê nada, você pinga a rosa bengala, você vê vesículazinhas. Essas vesículas vão se unindo e vão formando a lesão dendrítica típica, que vão se unindo, vão aumentando e forma a forma geográfica, né, que aqui é a forma geográfica, que acaba formando esse aspecto de mapas, que a gente tem lesões maiores, né? E as úlceras marginais são as últimas, né? As úlceras marginais pequenininhas, com uma forma de dendritiforme também, que a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com as lesões inflamatórias marginais, né? Que aí essas são as mais chatinhas, mas quando elas coram assim como dendrito, realmente a gente fica mais tranquilo, porém essas são as mais chatas de tratar especificamente, né? Então, a ceratite epitelial infecciosa, a gente viu
como é que a gente trata, né? Então, você vai debridar? Preciso raspar? Quando a lesão é muito pequenininha, eu posso raspar porque eu tiro mais vírus. Então, eu acelero um pouco a diminuição da replicação viral. Agora, lesões muito grandes, não adianta. A lesão que você, o desconforto que você vai causar no paciente fazendo o desbridamento é maior. Então, a gente só faz o desbridamento realmente se a lesão é pequena e periférica, né? E vou usar o antiviral que a gente já aprendeu, lembrando que o sistêmico, é muito mais eficaz e muito mais usado hoje do que o tópico, né? E aí a gente vai para outro tipo de manifestação, que é a ceratopatia neurotrófica, né? Ela vai pelos nervos, a infecção ela vai pelo nervo e ela altera a sensibilidade, e os nervos são importantes para epitelização, para cicatrização. Então, se você tem uma alteração neurológica, né, neuronal da córnea, esse paciente pode fazer uma ceratopatia neurotrófica. Antigamente, ela era chamada de úlcera trófica ou metaherpética. Então, hoje a gente não fala trófica ou metaherpética, a gente fala neurotrófica. E é por trofismo, por alteração de cicatrização. Então, como é que eu vou tratar isso aqui? Eu vou tratar como qualquer úlcera trófica. Ponto. Não preciso fazer antiviral? Não. Precisa fazer corticoide? Na maioria das vezes não. Ou no máximo a gente vai fazer um corticoide leve, de superfície, só para desinflamar um pouquinho a membrana basal. Então, se eu for usar esse corticoide mais do que 4 vezes ao dia, aí eu faço um antiviral profilático. Então, assim, se a gente pensar na fisiopatogenia, é muito simples tratar herpes na maior parte das vezes, né? Então, atrófico, o que chama atenção? É um quadro que já vem arrastado, bordas solapadas, ele não tem infiltrado, ele pode ter um edema na região, mas ele não tem um infiltrado. Você vê que as bordas da lesão aqui, elas são solapadas, ela não forma um aspecto dendritiforme, ela não forma geográfica nada. Ela tem um consumo estromal e tem um empilhamento de células epiteliais na borda, que caracteriza o trofismo da lesão, né? Ah, Luciane, eu não sei se é trófico ou se é geográfico, estou na dúvida. Tá bom, se não deu jeito, se mediu a sensibilidade, olhou que tudo isso ajuda. Você tem dúvida? Então trata como geográfica, faz. O que vai mudar no seu tratamento? O antiviral. Então tá, então se você, na dúvida, trata como geográfica, né? Só que aí vamos tentar colocar o mínimo possível de algo que possa ser tóxico para a superfície, né? Então, eu vou tratar como geográfico, eu vou começar com o antiviral sistêmico, preferencialmente, na dosagem terapêutica, e faço uma reavaliação. Depois de 5 dias, melhorou? Ótimo, então não era só neurotrófica. Não mudou nada? Não adianta, não é geográfica, porque ela trata, as infecciosas, elas melhoram com 10 dias, né? Então, aí você já começa a tratar o neurotrofismo, né? Então, a gente vai tratar especificamente o quadro como uma úlcera trófica. Então, aqui, ó, borda solapada, não tem tanto edema, aqui já tem um quadro mais antigo, né? Você vê que tem uma dificuldade, já tem uma vascularização e a dificuldade de cicatrização, né? Que, de novo, a vascularização vai vindo em função disso, e aqui o epitélio aberto. Sensibilidade vai estar alterada? Vai estar alterada. A gente pode medir com várias maneiras, né? Você pode usar o cochebonet, que a gente quase não existe, né? Só para trabalho mesmo. Ou grosseiramente, a gente usa um fio de algodão, gás ou fio dental, toca no olho, sempre comparando com o olho contralateral para saber se o reflexo de piscar é diminuído. Isso ajuda mais você firmar o seu diagnóstico de trofismo, de úlcera trófica, né? Neurotrófica. E como é que eu vou tratar? Vou tirar qualquer coisa que esteja tóxica para o olho, vou aumentar a lubrificação, preferencialmente sem conservante e lubrificantes que ajudem na cicatrização ocular. Posso debridar a borda, aquele epitélio que está totalmente empilhado ali para ajudar a cicatrizar, corticoide leve se for necessário, lente de contato terapêutica e não soro autólogo, que a gente não consegue fazer aqui, né? Os colírios de soro autólogo ajudam bastante nesses pacientes. E não melhorou, porque a sensibilidade é muito grande, tratou 10 dias, 15 dias, um mês com lente de contato, antibiótico profilático, corticoide leve, doxaciclina e derivados, a coisa não adiantou, não melhorou, não adianta. Pensa em fazer uma tarsografia, mesmo que seja com toxina botulínica, transitória ou definitiva, ou recobrimento, tanto conjuntival quanto com membrana amniótica, que a gente pode fazer se esse paciente é um paciente que não vai ter realmente condição da gente recuperar do ponto de vista visual, né?
Bom, e a outra ceratite que a gente tem é a estromal, né? A estromal, que ela pode ser, que é antiga, intersticial, que é só imunológica, e ela pode ser necrosante, que é imunológica, mas ela tem também replicação viral. Essa aqui, eu acho que é a parte mais difícil de tratar o herpes, que essa aqui é que vai fazer diagnóstico diferencial com bactéria, com fungo, com acantamébica e tudo mais, né? Então, se ela é só intersticial, imunológica, como é que eu vou tratar? Vou tratar a inflamação, que a gente já sabe como, e vou fazer profilaxia. Se ela é necrosante, imunológica, mais replicação, eu vou tratar a inflamação, tenho que tratar a inflamação, mas também tenho que fazer tratamento da replicação viral. E como é que a gente vai diferenciar uma da outra, né? Então, na estromal necrosante, né, que era a antiga necrosante, a gente tem uma invasão viral estromal, uma severa processo inflamatório muito severo e ulceração. Essa é a grande diferença. Aqui o epitélio está aberto. Na ceratite estromal imunológica, imune, né? A gente tem a intersticial, a gente tem o anel imunológico, tem a vasculite limbar, que são as antigas, né? Ceratite intersticial, anel imunológico e vasculite limbar. Nenhuma dessas aqui, você tem um processo inflamatório, você não tem epitélio aberto. Então, ela é exclusivamente imunológica, só processo inflamatório. Então, aqui a gente tem epitélio aberto, inflamação, necrose, isso aqui é uma necrosante. Ah, Luciane, mas eu acho que isso aí pode ser uma acantameba. Sim, pode ser uma acantameba, por isso a gente tem que colher material. Mas se o paciente, a história do paciente vai me falar, pode ser uma infecção mista, pode ser um estáfilo em cima do herpes? Pode. Então, na dúvida, a gente vai fazer diagnóstico diferencial, a gente vai colher material, vai fazer o mesmo fluxograma de tratamento que a gente pega quando a gente pega um paciente com suspeita de infecção bacteriana. Só que a gente sabe a evolução. Começou a tratar, bacteriano não melhorou? Peraí, não é. Cultura deu negativa? Não é. Ah, vamos colher de novo, colhe de novo, faz um confocal. Não deu nada? Gente, vamos pensar. Pode ser um herpes? Pode ser um herpes. E aí o que vai ser? Necrosante. Não dá para deixar só a ciclovir aqui, porque ele não vai melhorar enquanto você não entrar com a ciclovir e com corticoide, uma vez que ele é duplo, né? Agora aqui, eu vejo uma vasculite limbar aqui e um anel imunológico praticamente. Epitélio fechado, ou seja, aqui eu não tenho replicação viral, a não ser que ela tenha uma reação de câmara anterior. Se ele tem o VIT tem sempre replicação viral. Então, se eu tenho reação de câmara, eu vou ter que tratar como terapêutico de qualquer jeito, independente da manifestação corneana dele, né? Então, a grande coisa é essa, é diferenciar a imune da necrosante. E aí eu vou no epitélio. Fechado é imune, o olho é mais tranquilo. Aberto tem necrose, o olho acaba sendo mais quente. Aberto com necrose, eu tenho que fazer tratamento antiviral, além do corticoide. Fechado, imune, eu não preciso fazer terapêutico antiviral. E o corticoide que eu tenho que entrar? Vai depender, lembra lá, da quantidade de necrose? Quanto mais necrose, menos corticoide tópico. Ah, mas ele tem até hipópio, Luciene. Beleza. Ele tem uma necrosante com hipópio. Ele tem uma ceratoveite, uma ceratite necrosante, né? E ele tem uma uveíte associada. Então, eu já sei que ele vai precisar do antiviral na dose terapêutica. Como ele tem necrose, está com hipópio, eu não posso entrar com muito corticoide tópico. Então, eu vou colocar o corticoide sistêmico. Então, eu coloco a prednisolona sistêmica para ele e coloco uma flumetolona tópica. À medida que ele vai fechando o epitélio, aí eu vou diminuindo o corticoide sistêmico e aumentando o corticoide tópico, tá? Então, a necrosante é essa que necrosa, que perfura, essa é o que a gente tem, é o que faz diagnóstico diferencial com todas as outras infecções especificamente, né? E a imunológica é aquela que o epitélio está fechado. Ela pode até ter uns infiltradozinhos aqui, né? Uma ceratite intersticial mesmo, mas ela não tem o epitélio aberto, né? Então, aqui eu não preciso fazer terapia antiviral, né? De novo, a necrosante, ela come tecido, ela vai fazer necrose, às vezes a gente tem que fazer adesivo tecidual e tudo mais, né? Então, quando é o tratamento, a imunológica pura, eu só vou tratar se tiver diminuindo a acuidade visual ou tiver no eixo visual, né? E aí aquela história, corticoterapia tópica, diminuindo uma gota por semana, antiviral profilático, a gente já sabe, né? E se o paciente for córtico dependente, a gente vai determinar se ele é córtico dependente, a gente vai entrar com o tacrolimus à noite, uma vez ao dia, ou no máximo 2 vezes ao dia, e fazendo sempre a profilaxia antiviral, né? Então, aqui a evolução desse paciente, você vê que a partir do momento que você
trata, ele vai ficar com a sequela, mas o edema desaparece, os vasos, eles se tornam vasos fantasmas, né? Como a gente tem. Ele está aí, mas ele se torna um vaso fantasma, né? E a necrosante, tem necrose? Necrose é a mesma coisa, eu vou tratar com o antiviral terapêutico, o corticoide a gente vai usar com parcimônia, eu posso usar o corticoide sistêmico, e como ele tem necrose, é importante a gente entrar com os derivados de tetraciclina, doxaciclina e derivados, né, para segurar um pouco o processo inflamatório, segurar um pouco a necrose. E nos córticos dependentes também a gente vai com tacrolimus, né. A ceratite estromal, especificamente, o corticoide, eu já comentei com vocês, a gente vai diminuir paulatinamente, né? E aí a gente entra na última fase, que é a endotelite. Ou seja, eu tenho só o endotélio comprometido. Então, na endotelite, a gente tem 3 formas de endotelite. A gente tem a forma disciforme, a forma difusa e a forma linear. Então, a endotelial, a ceratite endotelial disciforme, que é a antiga disciforme, né, que era a antiga disciforme, ela é puramente imunológica. A difusa, que você tem um edema difuso de córnea repentino, também é totalmente imunológica. E a linear, que ela tem uma linha de PKs, que lembra uma linha de Kudadush, só que o paciente não é transplantado, e essa linha ela vai migrando e a partir do, e por onde ela vai migrando, o endotélio vai ficando totalmente destruído, tá? Então aqui nessa linear a gente tem o processo imunológico e tem replicação viral. Então dessa maneira você já sabe como tratar, nem preciso. Ou eu vou fazer só inflamação e profilaxia, ou eu vou fazer inflamação com antiviral no caso da linear, que é mais rara, tá? E a evolução dela é tão ruim, por isso que a gente faz o antiviral, né? Porque normalmente esse paciente, ele evolui para uma ceratopatia bolhosa, para falência endotelial especificamente, né? Então, o tratamento das endotelites vai ser corticoide em alta frequência, profilaxia, e nos dependentes, de novo, a gente acaba entrando com o tacrolimus, né? E aqui, eu já estou quase terminando, já deu quase uma hora aqui na brincadeira, herpes em situações especiais. O que a gente tem de situação especial? Paciente com HIV, paciente com alergia, paciente pós-operatório de cirurgia ocular ou periocular, ou seja, o paciente teve herpes, vai fazer uma cirurgia de catarata. O paciente teve herpes e vai fazer um peeling da pele, vai fazer um laser cutâneo. Ou o paciente teve herpes ocular e vai fazer uma cirurgia abdominal, ou seja, ele vai ter um estresse intenso. Esses pacientes aqui, todos eles, eu devo considerar, sim, profilaxia, tá? Então, se o paciente teve herpes e vai fazer uma cirurgia de catarata, faz profilaxia. Ah, mas eu preciso começar antes? Não, você não precisa começar antes, você começa no dia. Você começa no dia da cirurgia, você começa a fazer profilaxia antiviral. E a mesma coisa, paciente alérgico, tem crises ou é usuário crônico de corticoide, eu vou deixar ele com antiviral cronicamente. Eu tenho um paciente que é alérgico, que ele faz imunossupressão sistêmica pela dermatite cutânea dele. E ele só fica, quer dizer, ele estourou um herpes depois de um tempo e hoje ele fica continuamente com profilaxia. E mesmo com profilaxia, na hora que ele estressa muito, ele acaba estourando o herpes de novo. Ele faz herpes epitelial. Ele faz desse jeito aqui, é um paciente transplantado no olho, ele faz no transplante e no olho contralateral também ele faz a periférica. Então, assim, realmente, o paciente tem alguma doença ou um estresse constante, ou vai fazer algum procedimento cirúrgico, faz uso de imunossupressor ou corticosteroide sistêmico continuamente, façam profilaxia de uma forma contínua, tá? E aí, o transplante especificamente, o que a gente tem, né? De cirurgia, herpes e cirurgia, o que a gente tem? A gente tem o transplante, que ele pode ser feito para reabilitar visualmente o paciente que já tem uma cicatriz. Ele pode ser feito terapêutico na fase aguda da doença, principalmente na necrosante, né, que ele perfura e acaba tendo que fazer muitas vezes urgência. Ou ele pode ser tectônico mesmo nessa situação, né? Tá lá perfurado por uma trófica, o que quer que seja, você faz o transplante terapêutico ou tectônico, né? A gente pode ter que usar adesivo tecidual e ajuda muito porque segura melt, então perfurações ou melt menores do que 2 milímetros sem tecido uveal encarcerado
a cola vai muito bem, segura, e a gente consegue sair de uma urgência, tentar diminuir o edema periférico, controlar o processo inflamatório e operar esse olho, reabilitar esse olho numa situação mais tranquila. Recobrimento conjuntival, que eu coloquei já para vocês, qualquer quadro recorrente, principalmente os tróficos, eu posso fazer recobrimento conjuntival ou mesmo enxerto com membrana amniótica, uma camada ou duas camadas, quando a gente acha a membrana amniótica, que é outra novela, né, na oftalmologia. E as situações especiais que eu já coloquei, cirurgia de catarata, cirurgia refrativa ou outras cirurgias que a gente acaba tendo que fazer o antiviral especificamente. Lembrando que herpes não se dá bem com crosslink, então se o paciente tem herpes, a gente não pode fazer crosslink, e cirurgia refrativa em paciente herpético é bastante arriscado, tá? Mesmo PTK, a gente pode fazer, mas você tem que estar certo, primeiro, que a sensibilidade corneana está boa, segundo, de que o paciente está fazendo antiviral, porque senão ele pode ter uma alteração importante de cicatrização e ter uma complicação grande no seu pós-operatório, né? No transplante a quente, eu vou evitar sempre fazer a quente, porque eu tenho maior inflamação, então, às vezes, a gente tenta fazer outra situação, né? Quando tentar evitar fazer recobrimento ou mesmo o adesivo tecidual. E quando a gente vai fazer o transplante, você pode fazer lamelar ou penetrante, né? Logicamente, o lamelar tem as vantagens de ser lamelar, todas as vantagens do lamelar. E existe algum questionamento que, como a partícula viral pode ficar no estroma, se a gente não faz o Big Bubble, por exemplo, né, que você tira todo o estroma, então, se ficar um resto de estroma, essa partícula viral pode estar lá e ela pode induzir um processo inflamatório imunológico herpético ainda, né? Então, esse é o único senão se a gente vai fazer um transplante lamelar e ficar ainda cicatriz, isso pode ser uma fonte aí de antígeno para fazer um processo imunológico, né? Eu sempre vou tentar controlar bastante a inflamação, então o corticóide vai ter que ser em alta frequência, e vou ter que, logicamente, controlar a infecção. Antiviral, né? Normalmente a gente vai usar o antiviral sistêmico, profilático, e o profilático a gente vai fazer o maior tempo possível, né? Então, quando o paciente precisa de algum procedimento cirúrgico, seja transplante, seja PTK, a gente espera pelo menos 6 meses sem nenhuma crise para indicar o procedimento cirúrgico, né? Se a gente vai fazer o transplante do paciente, a técnica cirúrgica ela é específica, a seleção do doador, eu tenho que ter um doador com preferencialmente com uma viabilidade maior, porque o processo inflamatório vai ser maior, ela vai perder mais célula endotelial no pós-operatório, né? Eu tenho que lembrar que ele tem um risco maior de ter rejeição e ele ainda pode ter recorrência. Eu tenho que saber reconhecer, diferenciar a recorrência da rejeição, porque pode ter uma endotelite e eu tenho que fazer diferencial com rejeição. Ele pode ter um defeito epitelial na incisão, que eu acho que é do degrau e não é, ele pode estar fazendo um herpes na incisão. E as dicas que a gente tem para isso é que normalmente a recorrência ela comete tanto o doador quanto o receptor, ela não fica restrita no doador, né? Como é a rejeição, por exemplo, ou um defeito epitelial no paciente transplantado. E é importante a gente lembrar também que herpes simples ele está muito relacionado com falência primária, né? Então, assim, tem pacientes que têm falência primária que a gente não sabe por que esse paciente faz tanta falência primária, e tem alguns trabalhos mostrando que o herpes simples tem, sim, um papel na falência primária. Então, aqueles pacientes, eles podem estar fazendo falência primária por herpes simples, não só dele, mas também do doador, né? E a inflamação que o paciente tem, logicamente, o corticóide eu vou utilizar antes do transplante se o olho estiver muito inflamado, ou eu vou continuar só depois do transplante. E o antiviral profilático eu vou usar depois do procedimento cirúrgico pelo menos 6 meses. Normalmente, eu uso a mesma regra, né? Corticoide mais do que 4 vezes tem que fazer profilaxia. Então, muito dificilmente a gente tira o corticoide desse paciente para menos de 4 vezes antes de 6 meses. Então, assim, a profilaxia sempre vai ser mantida por pelo menos 6 meses no pós-transplante de córnea ou enquanto ele estiver usando corticoide mais do que 4 vezes. Um ponto que eu não comentei aqui com vocês é recorrência herpética. Não sei se está no slide aqui. Não. A recorrência herpética, por exemplo, o paciente tem o herpes e ele recorre. Quando que eu devo manter o antiviral profilático para esse paciente? Normalmente, se o paciente tem mais do que duas crises de herpes, independente do tipo do herpes,
em 1 ano, a gente mantém a profilaxia por um tempo prolongado, independente de corticosteroide. Então, se o paciente ele fez uma imune hoje, eu tratei, ele não é córtico-dependente, ficou bom. 4, 5 meses depois que eu suspendi toda a medicação, ele fez outra imune. Eu começo a tratar de novo. Então, esse paciente que ele fez 2 recorrências em 1 ano, ele vai ficar com profilaxia por maior tempo possível, no mínimo 6 meses. Mesma coisa, fez um dendrito hoje, tratei, melhorou. Daqui 4, 5 meses faz outro dendrito. Beleza, eu trato o dendrito e mantenho ele com uma profilaxia por pelo menos 6 meses. Isso é importante a gente lembrar, né? Aqui só lembrando, se eu vou indicar cirurgia, transplante de córnea, eu tenho que ver processo inflamatório, vascularização, sensibilidade e profilaxia. Eu tenho que programar. Sensibilidade é 0, programa fazer tarsografia junto. Ou então não adianta você fazer a cirurgia penetrante porque ele vai ter problema de cicatrização. Vascularização é importante? Desinflama ele primeiro. Né? A inflamação é importante, desinflama. Vascularização é grande, tenta ver se você vai fazer algum antiangiogênico ou vai fazer termo, qualquer técnica de tentar diminuir essa vascularização, pelo menos no intraoperatório e no pós-operatório imediato, né? E sempre lembrando da profilaxia antiviral que esse paciente tem que fazer, né? Então, é por isso que a gente espera, quer dizer, o maior sucesso é quanto menos tempo, maior tempo a gente tem entre o intervalo do transplante e da infecção herpética, a gente coloca esses 6 meses aí no mínimo, né, de intervalo da última crise e preferencialmente se ele tiver sem nenhum tipo de corticosteroide, né. Aqui de transplante específico, as considerações intraoperatórias, né, sutura a gente sempre faz sutura separada porque são óleos mais inflamados. Cuidado com o sangramento, a gente vai ter que tomar cuidado com o sangramento intraoperatório, processo inflamatório e a área da doença, né? Então, assim, no herpes a gente tenta tirar o máximo de área possível exatamente pela possibilidade do antígeno estar ali na intracelular, intracélula, né? Intraceratócito, e o organismo vê aquele ceratócito dele como não sendo dele, não sendo normal, porque ele tem uma partícula dentro dele, né? Acaba fazendo, então, processo de hipersensibilidade, né? E no pós-operatório, o que eu comentei com vocês. Então, assim, se eu vejo um defeito epitelial que aparece num pós-operatório, que pega área doada e área receptora, isso não é um defeito epitelial porque está com degrau, porque a sutura está apertada. Até provar o contrário, isso aqui é um herpes. Então, eu tenho que tratar como herpes. Se não melhorar, aí eu penso em outra coisa. Mas pegou doador e receptor, eu tenho que pensar na possibilidade do herpes, né? Então, isso a gente tem que lembrar quando a gente vai falar sobre herpes, a cirurgia especificamente. Bom, gente, eu acho que era isso que eu tinha que colocar aqui para vocês. Eu estou à disposição